Estamos de volta, minha rapaziada. Estamos de volta ao G4 da Série B. Que beleza ver o Atlético na posição onde ele não deveria ter saído. Comecei esse vídeo agradecendo a equipe do Vila Nova, né? O Vila Nova consegue fazer com que o Novo Horizontino tropece, independente dos resultados que ainda estão para acontecer na rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético está no G4 e nesse momento estaria na primeira divisão de 2026. Está acabando, faltam 9 jogos, o Atlético arranca no momento certo e é muito importante voltar ao G4. Mas mais importante ainda é como a gente volta ao G4. E é isso que eu queria debater com vocês. O Atlético ele volta ao G4 da melhor maneira possível que ele poderia voltar. Vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal. É muito importante essa parceria de vocês, né? Meu bonezinho que me deu o apelido de Bob o Construtor. Quanto mais a gente tiver likes, mais nosso conteúdo chega a mais pessoas. E o nosso conteúdo chegando a mais pessoas, mais a gente pode ter amiguinhos aqui, né? Membros do canal, parceiros do canal, para ajudar a gente a seguir a nossa luta. Rapaziada, é o seguinte, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Primeiro de tudo, não adiantava voltar só ao G4. Porque o nível de competitividade que vai existir nas rodadas finais da Série B, ele exige que quem esteja no G4 esteja preparado para estar no G4. E o sentimento que eu tenho é que o Atlético ele chega nessa posição preparado para se encontrar no G4. Por tudo que o Atlético vem apresentando. Não um retorno ao G4 momentâneo ou um retorno no G4 porque os outros times tropeçaram. O Atlético construiu esse retorno ao G4 para que ele pudesse voltar da melhor maneira possível. E vou ser sincero com vocês, ele volta da melhor maneira possível, inclusive numa versão melhor da versão que frequentou o G4 nas primeiras rodadas. O Atlético ele pode comemorar que ele está no auge técnico na reta final da temporada e ele está no auge técnico no momento que ele passa a ter que defender a sua vaga no G4. Então isso para mim tem um valor muito grande. E, Thiago, por que o Atlético está preparado para continuar no G4? Para mim é simples. Primeiro de tudo, o Atlético ele é uma equipe que ele conseguiu de alguma maneira estar preparado para todos os cenários de jogos, tá? E eu acho que isso é muito legal de se falar. O Atlético ele tá preparado para o jogo reativo, como querendo ou não foi o jogo contra o Operário, onde o Atlético tem menos a bola, onde o Atlético aposta mais em transições, onde o Atlético vê o adversário tentando encontrar os espaços na sua defesa e não conseguindo. E o Atlético ele também tá preparado para o jogo mais propositivo, onde ele tem que ser dono do jogo, botar um grande volume, encontrar soluções e a partir daí empurrar o adversário para trás, como por exemplo foi contra o Vila Nova e como aconteceu em alguns momentos nesse último jogo também contra... Cara, contra quem foi o último jogo, cara? Operário. Contra o Operário ali no comecinho, logo quando a gente faz um gol, logo depois a gente faz o segundo, impõe um ritmo forte, Leozinho e Zapelli se encontrando, Patrick muito bem, Esquivel bem. Então o Atlético, ele é uma equipe adaptável. E eu acho que para você ser uma equipe adaptável, você precisa ser uma equipe equilibrada. E para você ser uma equipe equilibrada, você precisa ser uma equipe que, cara, tá num ponto de evolução legal do trabalho. Então, eu acho que o trabalho do Odair evoluiu de forma muito positiva para quando o Atlético chegasse nesse momento, ele estivesse pronto. E aí a gente tem que começar a falar de outras nuances do trabalho do Odair, como por exemplo, mentalmente. Eu não tenho dúvida que se fosse em outro momento da competição, o Atlético ele viveria uma situação muito desconfortável ali contra o Operário, em um jogo onde o Operário jogou bem, em um jogo onde o Operário encontrou soluções ali para atacar o Atlético, mas não, o Atlético ele estava sólido, o Atlético estava firme, o Atlético estava competitivo. Então a gente está preparado para se posicionar de uma forma que os adversários não vão conseguir nos vulnerabilizar de forma tão fácil. E essa segurança ela parte do mental. E acho que é um processo, né? O Atlético começou a se proteger melhor, começou a conquistar os resultados e os resultados devolveram
o que o Atlético tinha perdido de uma estabilidade mental para competir, independente de contra quem fosse, e mais do que isso, para entender a posição dele no campeonato. O Atlético ele passou muito tempo da competição não entendendo que ele era o protagonista, não entendendo que ele era o grande time da competição. E querendo ou não, isso é uma responsabilidade. E querendo ou não, isso é um cenário que a gente precisa refletir muito. Porque não é fácil você ser o principal time da competição e o Atlético parece que só na reta final conseguiu assumir esse papel. Um papel grande, mas um papel que traz muito retorno, porque os outros te olham com respeito. E eu começo a ver o campeonato inteiro olhando o Atlético com respeito. Eu começo a ver o campeonato inteiro fazendo com que o Atlético ele seja. Fazendo com que o Atlético ele seja o time a ser temido. A gente vê nas redes sociais, né? Não é raro a gente ver nas redes sociais como torcedores do Criciúma, torcedores do Coritiba, torcedores do Goiás. O contexto Série B, a gente fez um vídeo falando sobre isso, o contexto Série B não queria que o Atlético subisse, porque a partir do momento que o Atlético tá bem, competindo, mentalmente positivo, cara, é natural que uma vaga seja do Atlético. E eu acho que a concorrência admite que o Atlético ele tem toda a condição do mundo de conquistar uma dessas vagas. E pra gente terminar, a gente já falou do lado coletivo, a gente já falou do lado mental, a gente já fala desse lado da competição, que é quase que uma guerra psicológica. Agora a gente tem que falar das individualidades mais uma vez. E o jogo contra o Operário ficou marcado por um gol de um herói improvável, do Benavides, com uma assistência de um herói improvável, que é o Patrick, com atuações de jogadores que não necessariamente costumam aparecer muito, que é o caso do Aguirre, que é o caso do Santos. Aí, óbvio, você tem um Zapelli rendendo, você tem um Leozinho rendendo, você tem, pô, quem jogou bem ali no jogo, um Esquivel rendendo, que são jogadores que costumam estar mais presentes nessa lista de melhores da partida, que costumam estar mais presentes nessa lista de melhores em campo. Então, no final das contas, o Atlético, ele tá numa posição, o Atlético tá numa condição ali de ver suas individualidades dando respostas rodada após rodada. Quando não é o Viveiros é outro, quando não é o Julimar é outro, quando não é o Leozinho é outro. Isso só mostra que o Atlético tem o melhor elenco da competição, como a gente fala desde o início. Um Atlético preparado, um Atlético sólido, um Atlético de volta ao G4 para não sair mais. Faltam 9 jogos, uma contagem regressiva para a gente se estabelecer de vez e voltar para a Série A, que é o lugar do Furacão. Não está sendo fácil, é uma recuperação muito grande por parte do Atlético, é uma recuperação assim improvável e ao mesmo tempo inquestionável por parte do clube, mas o clube resolveu assumir essa responsabilidade para que essa recuperação ela fosse sólida. E acho que dá para dizer que é a palavra solidez. Como o Atlético volta ao G4 de forma muito sólida. Valeu? Tamo junto, Aras.